Recebeu do Senhor esse método de evangelismo chamado Cura nas Ruas, Healing on the Streets. Ele nos ensinou durante esses dias, nos liderou lá e, gente, realmente é algo que veio do Senhor. Ontem também ministrou uma palavra poderosa e hoje vai também nos abençoar muito. You are welcome, Pastor. Feel at home and let the Holy Spirit do his job. Well, thank you so much. Muito obrigado. I and my team, we've really enjoyed our stay here in Curitiba. Eu e a minha equipe, a gente realmente gostou muito de estar aqui em Curitiba. And God has been doing an amazing thing here. E Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui. And so, and part of the ministry that I have is to teach and equip the church. Então, parte do ministério que Deus me deu é de ensinar e equipar a igreja. For over 35 years, I have seen the Lord heal the sick. E há mais de 35 anos eu tenho visto o Senhor curar os enfermos. And so this morning I want to teach you how to heal the sick. Então essa manhã eu quero te ensinar como curar os doentes. Now you may already know how to do this. Talvez você já sabe como fazer isso. But I've always found that we're on a journey. Mas eu percebo que nós sempre estamos numa jornada. Where we're learning more on how the Lord does this. E nós estamos aprendendo cada vez mais como o Senhor faz isso. How many of you want to learn how to heal the sick? Quem aqui gostaria de aprender a como curar enfermos essa manhã? Okay, wonderful, good. I love it when people are ready to receive. Que lindo! Eu amo quando as pessoas estão prontas para receber. First of all, for the healing ministry. Primeiro, para o ministério de cura. There are two qualifications. Há duas qualificações. One is that you need to be a follower of Jesus. A primeira delas é que você precisa ser um seguidor de Jesus. Now, if you're here this morning and you're not yet a follower of Jesus, então, se você está aqui hoje, essa manhã, e você ainda não é um seguidor de Jesus, we're going to give you an opportunity at the end to receive Jesus as Lord and Savior. Ao final dessa reunião, nós vamos te dar a oportunidade de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. And from that moment, you can begin to heal the sick. E a partir daquele momento, você poderá começar a curar os enfermos. So the second qualification is that you must have a beating heart. E a segunda qualificação é que você precisa ter um coração que esteja batendo. So could you please all check that you have a beating pulse? Então você poderia agora checar aí se o teu pulso está funcionando bem? Just check. Tá com o pulso aí? And if the person next to you hasn't moved, e então se a pessoa do teu lado não se mexeu, could you just give them a gentle push? Você poderia dar uma empurradinha aí nele para ver se o pulso dele está funcionando? Is there anyone in this room that's not alive right now? Tem alguém aqui nessa sala que não está vivo? Gostaríamos de saber. Okay, so we don't have to practice raising the dead. Então a gente não vai precisar praticar a ressurreição nesse momento. So you're all qualified. Então eu estou entendendo que todos estão qualificados. Now healing can be a little bit of a mystery. Então a cura às vezes é um mistério. And it can be exhilarating and terrifying all at the same time. E pode ser assim muito animador e aterrorizante ao mesmo tempo. When you know the evangelist tells you to go out and start to tell people about Jesus and then heal the sick. Então, quando o evangelho nos fala para a gente ir pregar as boas novas e curar os enfermos. Like I am going to encourage you this morning to go out and pray for the sick. Assim como eu vou te encorajar essa manhã a você orar pelos doentes. It can look a little bit like this. Now I have a picture that I think sums up how we often feel when we go outside the building. Então a gente se sente às vezes de uma forma que eu tenho uma imagem que eu vou pedir para projetar agora, que mais ou menos resume qual é o nosso sentimento nessa hora. Podem projetar a imagem lá. Now it looks a little bit like this. Então, quando a gente é encorajado a curar os enfermos, parece mais ou menos assim, ó. This is a photograph that was taken in Disneyland. Essa é uma foto que a gente tirou lá na Disneylândia. This is me sitting at the front. Esse sou eu sentado na frente. I'm looking pretty chilled. Eu tô bem calmo. That's my wife sitting behind me. Essa é a minha esposa logo atrás de mim. I got absolutely soaked. E eu fiquei totalmente encharcado. I lost my hat. Eu perdi o meu boné. There wasn't one part of my clothing that was dry. Não tinha parte alguma da minha roupa que ficou seca. But actually,
when we step out of the building to start to share about Jesus and to pray for the sick, it can look like this. Então, quando a gente sair desse prédio hoje e começar a pregar o evangelho e a orar por cura, pode parecer mais ou menos dessa imagem aqui. But actually, my wife is actually reflecting what I often feel when I step out. Mas na real, a imagem da minha esposa reflete mais como eu me sinto quando eu tenho que ir. So, okay, you can switch it off now. Podemos tirar a imagem, obrigado, gente. But over 35 years, you know, I've kind of stumbled forward in learning about healing. Então, ao longo de 35 anos, de mais de 35 anos, eu tenho dado passos à frente em aprender mais sobre cura. So I want to share with you a few things that I've learned. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi. And then we're going to put it into practice later on. E então, no final, a gente vai colocar em prática. So I remember as a young believer, Então, eu me lembro, como novo convertido, I was so eager to learn how to pray for the sick. quando eu tinha uma fome para aprender sobre curar os enfermos. I remember going away on missions Eu me lembro de ir em missões and seeing the Lord doing the most amazing miracles. e ver o Senhor fazer milagres maravilhosos. And I remember one meeting that we had. Eu me lembro em uma reunião em particular, The gospel had been preached, o evangelho havia sido pregado, and then people were invited to come to the front to receive prayer. então pessoas foram convidadas a vir até a frente para receber oração. Now, if you're in need of healing this morning, we are going to invite you to come to receive healing. E se você está aqui essa manhã e você precisa de cura, nós vamos te convidar a vir à frente para você We receber oração. already have a team that are trained up to do it. Nós já temos uma equipe que foi treinada para isso. Well, I remember I stood at the front and then with lots of other team members. E eu me lembro então que eu estava ali à frente com vários membros da equipe. Remember, I'm a young believer. Se lembre, eu era um novo convertido. I'm so hungry to see the Lord move. Eu estava tão faminto de ver o Senhor se mover. There was a band playing very loud music, E tinha então uma banda tocando uma música muito alta. and lots of people were coming forward. E muitas pessoas estavam vindo até a frente. And there was a man standing in front of me. E havia um homem parado na minha frente. And I asked him, "What would you like Jesus to do for you?" E eu perguntei a ele, o que você gostaria que Jesus fizesse por And I was você? trying to listen over the music what he was saying. E eu tentando ouvir ali, acima da música sendo tocada, o que ele estava querendo dizer. I said, "Okay, I'm going to pray." Então eu falei, ok, eu vou orar por você. And I got my hands and knees, Então eu fiquei ali nos meus ajoelhados. and I grabbed hold of his feet, E eu comecei a orar pelos pés dele. and I prayed my best prayer. E eu fiz a minha melhor oração. And I commanded the feet to be healed. E eu ordenei para que os pés fossem curados. And then I jumped to my feet Então eu saltei nos meus pés, because I couldn't wait to see what the Lord had done. porque eu mal podia esperar para ver o que Deus havia And feito. the music subsided. Então de repente a música foi baixando. And I said, "Can you try your feet and legs out? How are they?" E eu falei para ele, você pode aí fazer um teste com seus pés e pernas? Como estão seus pés e pernas? And this man looked a little bit bemused. E esse homem parecia um pouco ali confuso. He said, "There was nothing wrong with my feet." E ele falou, não tinha nada de errado com o meu pé. I said, "There wasn't?" Eu falei, não tinha? He said, "No." Ele falou, não. I said, "Oh, I'm so sorry." Eu falei, me perdoe. He said, "It was my neck." Ele disse, era meu I pescoço. said, "Your neck." Eu falei, seu "Oh, I'm so pescoço? sorry." Oh, me perdoe. He said, "That's okay." Ele falou, tá tudo bem. And then he began to smile, E daí ele começou a sorrir, turned his head from side to side, com a cabeça indo de um and he lado para o began to outro. laugh. He said, "I'm healed." E ele começou a sorrir, falando, eu tô curado. So even veja. when we pray for the wrong body part, Até mesmo quando a gente ora pela parte do corpo errada, the Lord can heal. o Senhor pode curar. Because, yeah, even if we, you know, because sometimes we're so concerned about the way to pray. Porque, veja, às vezes a gente está tão preocupado com a maneira como a gente ora. You know that I've got to pray in this particular way in order for Jesus to heal. Eu preciso orar dessa maneira em particular a fim de que Jesus possa curar. Have you ever gone to pray for someone Já aconteceu de você orar por alguém and you have a prayer in your mind, e você tem uma oração na sua mente, but when you opened your mouth, mas quando você abre a sua boca, your words came out back to front, as suas palavras vêm de trás para frente. and it didn't make any sense at all. E aí parece que não faz sentido algum. And you thought to yourself, "Oh Lord, that is the worst prayer I've Aí ever você prayed." pensa, Senhor, essa foi a pior oração que eu podia ter feito. But the Lord says, "No, that's perfect." Mas o Senhor fala assim, não, isso é perfeito. Because God is more concerned
about the compassion in your heart Porque Deus está mais preocupado com a compaixão no seu coração than he is about the content of your prayers. do que do conteúdo da sua oração. What is important is, are you showing this person the love of God? O que é mais importante é, você está demonstrando a essa pessoa o amor de Deus? Are you showing compassion to Você that está, person? você está mostrando compaixão do seu coração? I want to say God loves to heal. Eu vou te falar, Deus ama curar. And all we have to do is to pray our best prayer. E tudo que nós precisamos fazer é orar a nossa melhor oração. And our best prayer is a prayer that comes from the bottom of our heart, E a nossa melhor oração é a oração que vem do fundo do nosso coração. connected to the heart of the one that we're lifting up to God. Se conecta com o coração da pessoa a qual nós estamos apresentando a Deus. And I love it that Brazilians know how to pray with passion. E eu amo porque vocês brasileiros sabem como orar com paixão. And if there's anyone that knows how to pray from the bottom of their hearts, it's you. E se tem alguém no mundo que sabe orar do fundo do coração, são vocês. Now I want to say that God, not only does God love to heal, Não apenas Deus ama curar, but it's in his very nature to heal. mas está em sua natureza, própria natureza curar. It's in his character. Está em seu caráter. In fact, one of the names of God means I am the Lord who heals. De fato, um dos nomes do Senhor significa eu sou o Deus que cura. And his name is Jehovah Rapha. E é Jeová Rafá. So in the very name of God is healing. E então no próprio nome de Deus há cura. And in Jesus there is healing. E em Jesus há cura. He's created us with his nature in our bodies. Ele nos criou com a sua natureza nos nossos Because corpos. God created us in his image. Porque Deus nos criou a sua imagem. If you cut yourself, your body seeks to heal. E então, se você se corta, o seu corpo ele cura a si mesmo. And the reason why your body wants to heal itself E o motivo pelo qual o seu corpo quer se curar is because when God created you, he created you with his nature inside of é you. porque quando você foi criado com a natureza de Deus dentro de você. And I thank God for doctors. Eu agradeço e louvo a Deus pelos médicos. Don't we need doctors and hospitals? Nós não precisamos de médicos e hospitais? But there's only so far they can go. Mas há até um ponto ao qual eles podem ir. See, Jesus said, my kingdom is not of this world. Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. And he invites us to live the life of another world. E ele nos convida a vivermos a vida de um outro mundo. And we need a place to anchor our faith. E nós precisamos colocar e ancorar a nossa fé. Because when we pray for someone who has in an impossible situation, Porque quando eu oro por uma pessoa que está nessa situação impossível, we need a power that is greater than what this world can give. nós precisamos de um poder que é maior do que tudo que esse mundo pode oferecer. Now I thank God for doctors. Então eu louvo a Deus pelos médicos. There's a church that we planted in Ireland. Tem uma igreja que nós plantamos lá na Irlanda. I lived in Northern Ireland for 23 years. Eu vivi na Irlanda do Norte por 23 anos. I came from England. God called us to Northern Ireland. We moved in obedience. Eu vinha da Inglaterra, o Senhor me chamou para ir para a Irlanda do Norte, e eu fui em And we obediência. planted churches in different places. E plantamos igrejas em diferentes lugares. And there was one member of the church that we planted E havia um membro de uma dessas igrejas que plantamos who had a gardening accident. que sofreu um acidente. So his daughter had just and son-in-law had just bought this new house. Então, a sua filha e o seu genro acabaram de comprar essa casa. And he was helping them to landscape the garden. E ele estava então ajudando ali com a jardinagem. Well, to cut a long story short, Então, para encurtar a história, the accident was he cut the top of his finger off. é que ele cortou a ponta do seu dedo. Now, Cortou fora a ponta do dedo. I would love to show you the photograph, Eu amaria te mostrar as fotos, but I don't want you to pass out. mas eu acho que eu desmaiaria. But for anyone who wants to see it, I do have it on here. Mas se alguém quiser ver depois, eu tenho as fotos aqui. Well, the accident was he cut the top of his finger off. Então o acidente foi, ele cortou fora a ponta do dedo. He picked it up, he went to the hospital. E pegou a pontinha do dedo e levou para o hospital. The surgeon took one look at the end of his finger. O cirurgião olhou então ali o fim do seu dedo. Because, surgeons are able to do microsurgery, and if you cut a body part off, sometimes it's possible
to reattach it. Então, through porque surgery. os cirurgiões eles podem fazer microcirurgias e dependendo do caso, eles podem colocar novamente uma ponta de um dedo, por exemplo. And he took one look at it and he said, "I'm sorry, we can't do anything with this." Mas daí o cirurgião olhou aquilo e falou: me perdoe, a gente não tem o que fazer com isso. And so he watched the surgeon throw his finger into the waste. Então ele Bucket. estava ali vendo o médico pegar a ponta do seu dedo e jogar fora na lata de lixo. So I have a photograph of his finger cut off from there. Então eu tenho uma foto do seu dedo cortado ali sem a ponta do dedo. Science will tell you that it's impossible for that finger to grow back. E a ciência vai te falar que é impossível daquele dedo crescer novamente. But with God, nothing's impossible. Mas com Deus nada é impossível. With Jesus, nothing's impossible. Com Jesus nada é impossível. And I have photographs E então eu tenho fotos over an 8-week period que num período de 8 semanas, as the church prayed, conforme a igreja foi orando, his whole finger grew back o seu dedo todo foi crescendo. and the nail E as unhas, perfectly. perfeitamente. But at 8 weeks, the finger was a little short. Depois de 8 semanas, o dedo estava um pouco mais curto. So they prayed for another 2 weeks Então a gente orou por mais 2 semanas. and the finger grew to the same length, so it was perfect. E o dedo então cresceu até o tamanho correto e hoje é perfeito. Jesus is able to do that. So Jesus fez isso. we need a greater power. So we need a place to anchor our faith. Então nós precisamos de um lugar para ancorar a nossa fé. People say, "Mark, how is this possible?" Você pode falar, mas como que isso é possível? A man who was delivering goods to our home Um homem que estava ali entregando compra na nossa casa, had injured his back. ele tinha machucado suas costas. And when he rang our doorbell, he was bent over like this. Então quando ele tocou a campainha, ele estava agachado dessa forma. And he was in agony. He couldn't take our goods out of the back of his van. Então ele estava em agonia e ele nem conseguia pegar as compras ali na caminhonete. So anyway, my wife called me out and says, "Mark, Michael, the driver, is outside. He needs help. We need prayer." Então a minha esposa veio e me chamou, Mark, ali o entregador, ele precisa de ajuda, ele precisa de oração. So I came out and he was in agony. He was bent over like this. Eu saí lá e eu vi ele em agonia, assim, dobrado dessa forma. Have you ever experienced back pain that is so bad that you could hardly move? Alguém aqui já experimentou uma dor nas costas tão dura que você mal podia se mover? He said, "I'm really sorry. I can't get your goods out of the back." E ele está falando, olha, me perdoe, eu não vou conseguir tirar a sua compra da If caminhonete. you want it, you have to climb in and get it. Se você quiser, você pode ir lá você mesmo pegar, mas He eu said, não "My posso. back's gone and I don't know what I'm going to do. I have 500 miles to drive and I have to deliver all these goods. I can't do it." E ele falou, me perdoe, mas olha, eu praticamente estou sem as minhas costas, eu ainda tenho hoje chega de 600 quilômetros para dirigir e fazer várias entregas e eu estou sem as minhas costas aqui. Anyway, my wife had bought this new bench Então, outside the front door. a minha esposa tinha acabado de comprar um banco novo ali para nossa varanda. I said, "Michael, sit on the bench." E eu falei para esse homem então, Mike, senta aqui nesse banco. So he had never seen this bench before. Ele nunca tinha visto esse banco antes, It was because it was brand new. porque era novinho. I knelt down by his feet. Eu me ajoelhei aos seus pés. I prayed my best prayer. Eu fiz a minha melhor oração. I said, "Michael, try your back." Eu falei, Mike, testa aí as suas costas. Well, the thing was, his pain had gone completely. A coisa o que aconteceu foi o seguinte: a dor foi embora completamente, But he was afraid to move. mas ele estava com medo de se mexer. You know when suddenly you have relief of all the pain? Sabe quando você de repente tem o alívio de toda a dor? You don't want to move just in case the pain comes back. Você não quer se mexer com medo da dor voltar. Well, he was really nervous, but I encouraged him to stand up. Ele estava muito nervoso, mas eu estava o encorajando. Fique So de he pé. stood up, Então ele se levantou and he was in a state of shock. e ele estava num estado de choque. He stared at the bench. Ele parou na frente do banco. He stared at me. Ele olhou para o banco, olhou para mim, He stared at the bench. olhou para o banco, He stared at me. olhou para mim He thought to himself, e pensou: "It can't be him." não pode ser ele. He said, "How much do you want for the bench?" E ele falou: quanto você quer nesse banco?
He thought there was some magical property in this bench. Ele pensou, tem alguma propriedade mágica nesse banco. He said, it's the bench, isn't it? Ele falou, é o banco, né? Fala a verdade. We said, no, Michael. Ele falou, não. Eu falei, não, Michael. It's Jesus. É Jesus. So it's important for you to learn where to anchor your faith. É importante para você aprender onde ancorar a sua fé. And we need to anchor our faith in what Jesus has done on the cross. Nós precisamos ancorar a nossa fé naquilo que Jesus fez na cruz. See, when Jesus died on the cross, he died for every sickness, Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todas as doenças. every disease. Todas as doenças. Okay, you can all right now think of a condition. Você pode pensar agora em qualquer tipo de doença. And some of you are thinking of a condition you thought, well, I don't know if God can heal that. E talvez você esteja pensando em algo que você fala assim, puxa, eu acho que isso Deus não tem como curar. I often have Christians come to me and says, well, Mark, what about this condition? E porque eu já tive cristãos chegando em mim falando, Mark, e a respeito daquele tipo de doença? And I know what they're thinking. E eu sei qual é o seu tipo de pensamento. They have a loved one or maybe a family member who has that condition. Eles amam alguém, talvez tenha um membro da sua família que tem aquela doença. They know someone who has a condition that hasn't been healed. E talvez eles conheçam alguém que tem aquela doença e até hoje nunca foi curado. And maybe they've been prayed for many times and they've not been healed. E talvez já foi orado por ele muitas e muitas vezes e até agora não foi curado. So in their minds, maybe they're thinking, well, I don't understand why this condition isn't healed. E talvez na sua mente a pessoa pensa, puxa, eu não entendo por que esse tipo de doença a pessoa não é curada. And many of you may have some, if I was to ask you, you would all have something. E se eu fosse perguntar a vocês aqui, talvez cada um teria algo. And most probably they'd all be different. E provavelmente cada um aqui seria algo diferente. Because we tend to categorize conditions as well. Porque a gente tem uma tendência a categorizar as doenças. But when we look at the cross, Jesus died for every sickness and disease known to man. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente vê que Jesus morreu por todas as doenças conhecidas pelo homem. Even the diseases that have not yet been revealed or discovered or have a name. Mesmo aquelas doenças que ainda não foram reveladas, descobertas ou ainda nem têm nome. So when Jesus died on the cross, he didn't just die for a little of our sin. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu apenas para que tenhamos uma pequena vacina. He died for all our sin. E ele não morreu apenas por uma única pequena tipo de doença, mas ele morreu por todas as doenças. Past, present and future. Então, desculpa, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu apenas por um pecadinho pequeno, mas ele morreu por todos os nossos pecados, os pecados do passado, do presente e do futuro. And when he died for our sicknesses, our infirmities and weakness, he died for it all. Então também quando ele morreu pelas nossas doenças, ele morreu por todas as doenças. For the man who lost the end of his finger. Por aquele homem que perdeu a ponta do dedo. Jesus dealt with it on the cross. He took it on the cross. Jesus levou essa doença na cruz. For the person that has liver cancer or pancreatic cancer. Uma pessoa que tem câncer no seu pâncreas ou no seu fígado. Jesus took that sickness on his own body on the cross. Jesus levou essa doença no seu próprio corpo na cruz. For the person that has mental illness. Uma pessoa que tem uma doença mental. Jesus took that on the cross. Jesus tomou sobre ele na cruz. He took every pain, every sickness, every disease. Ele tomou todas as nossas dores, todas as nossas doenças. He took paralysis on the cross. Ele tomou a paralisia sobre ele na cruz. And by the blood that he shed, e pelo sangue que ele derramou, we are healed. Nós fomos curados. See, the prophet Isaiah, e veja, o profeta Oséias prophesied 750 years before Jesus walked the earth. Profetizou mais de 700 anos antes de Jesus andar na terra. And Isaiah 53 verse 4. E Isaías 53, versículo 4. Starts with the word surely or certainly. Começa com a palavra certamente.
Now, surely means without doubt. Certamente significa sem dúvida alguma. And this is a prophecy. Isaiah, when you have time, go home and read the whole of Isaiah 53. It's an amazing Então, prophecy. essa é uma profecia de Isaías. Quando você for para casa, leia todo o capítulo 53 de It's a Isaías. prophecy about Jesus who would die on the cross, É uma profecia de quando Jesus morreria na cruz. who would take on all our sins and all our sickness. E ele tomaria todos os nossos pecados e todas as nossas doenças na It cruz. says, surely he took up our infirmities Então fala que certamente ele levou todas as nossas doenças.